Só 1% das pessoas consegue acertar pra qual lado o trem tá indo. Metade das pessoas vê ele indo pra trás. E a outra metade vê ele indo pra frente. E dizem que se você curtir o vídeo, vai ver ele indo pro outro lado. Essa menina tava mascando chiclete quando fez uma bola. Só que ela conseguiu fazer outra bola dentro da bola. E depois outra bola dentro da bola dentro da bola. E aí outra bola dentro da bola que tava na bola dentro da bola. E outra bola dentro da bola na bola que tava dentro da bola dentro da bola. E aí a bola estourou. Essa mãe mostrou 2 papéis pro seu filho. Um que dizia ir pra Disney e o outro que dizia limpar a janela. O menino pegou sem saber e era o de ir pra Disney. Só que ele ainda não sabia ler. A empresa lançou um papel higiênico gigante, que é 32 vezes maior que um rolo normal. E eles dizem que um rolo desse pode durar um mês inteiro. O kit custa R$200 e vem 2 rolos e um suporte de metal. Porque o suporte normal simplesmente não aguenta o peso dessa porra. Um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Para roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Assim que casquinhas são feitas. Ele primeiro coloca tudo no molde e quando elas estão endurecidas, ele tira e... Moço, você mexeu a casquinha com o pé? Moço, peraí, vamos conversar. O que acabou de acontecer? Moço, tira o pé daí, as pessoas vão comer essa casquinha. A casquinha tudo caindo, tudo caindo. Amigo, você não tava pisando bem no lugar onde essa casquinha agora está? Eu acho que eu nunca mais vou comer sorvete. Se você parar de andar nessa esteira, vai ser expulso desse cinema. Eles estão vendo um filme chamado A Longa Caminhada e precisam andar durante o filme inteirinho, que dura 2 horas. E se você parar no meio por qualquer motivo, não vai poder terminar o filme. E é banido do cinema pelos seguranças. Esse museu tem uma fonte de chocolate infinita, que nunca para de cair. Você pode comer o quanto quiser, desde que use uma colher limpa pra comer. E o chocolate fica em movimento o tempo inteiro, pra circular e continuar fresco. Eu só me pergunto o que acontece se alguém espirrar, mas enfim. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Essa estrada toca música enquanto você anda nela. Esses desenhos no asfalto têm um relevo que vibra quando você passa. E andando na velocidade certa vira uma música. E esse é um jeito genial de fazer as pessoas andarem no limite de velocidade. Isso, um pote gigante de doce de leite? Ai, que fome que me deu. Nossa, mas por que ele tá pegando o negócio com a mão? Que nojo. Moço, para, vai estragar a comida. Gente, não tô entendendo, tô com fome, tô com nojo, tá esquisito. Ah, era graxa. Essa menina colou uma placa na porta do quarto mostrando sua bateria social. Se ela tiver alta, os pais podem entrar pra conversar e passar tempo com ela. Mas se tiver vermelho, significa que ela tá sem energia pra interagir naquele momento. Quanto tempo dá pra dormir numa loja de colchão até te expulsarem? Esse cara resolveu testar e foi numa loja procurar o colchão perfeito. E começou a descansar. Depois de 5 minutos, ele já tava dormindo. E funcionários viram, mas não falaram nada. Mas incrivelmente, depois de 10 minutos, ninguém tinha ligado. E finalmente, depois de 13 minutos, ele acordou. E ninguém reclamou.
Gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho e depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Por isso que você nunca deve chacoalhar um bebê. Eles nascem com um cérebro mais solto que de um adulto. Por isso, por mais que pareça simples, quando você chacoalha um bebê, o cérebro dele mexe muito dentro do crânio. E isso pode gerar vários problemas graves, então não faça. É pra esse ponto no meio do vídeo. Você vai ver todos os rostos deformados, mas eles na verdade estão normais. E pra testar, reassiste o vídeo olhando pra cada rosto. 1% das pessoas acerta quem acertou o buraco. Pode parecer uma tarefa simples, mas a menos que você consiga acompanhar muito bem cada bolinha, é uma tarefa extremamente difícil conseguir entender quem realmente acertou a bola no buraco. Se você pesquisar Minecraft no Google e clicar nesse bloquinho, um mini-jogo de Minecraft vai aparecer na sua tela. Dá pra minerar blocos começando com a mão, e depois você ganha uma picareta. E cada vez que você atualiza a página, aparece um mundo novo. E se você fecha, aparece um creeper, que explode tudo. Que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Um desses cachorros é de verdade. E se seus olhos forem muito bons, você vai achar de primeira. Presta bastante atenção porque ele tá camuflado. Pode ser tanto branco quanto marrom. E sim, só um deles é real. Eu já achei. Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila pra comprar os ingressos do parque. Ela tava brincando, mas caiu,
ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila para comprar os ingressos do parque. Ela estava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila para comprar os ingressos do parque. Ela estava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar, o tigrão do ursinho Pooh, o Groot, genial, um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas, a vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin, um microscópio, meu Deus, o martelo do Thor, uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril.